negativa, aí chegar na casa do Senhor cansado, ainda que você esteja assistindo este culto sem esperança, ainda que você esteja numa situação que não tem jeito, que aos seus olhos você acha que é difícil resolver, a palavra de Deus vai dar uma coragem para mim, para você nesta noite, dizendo, mesmo que, aleluia, todos digam que não, eu sou o Senhor que digo que sim. Eu sou o Senhor que acrescento, eu sou o Senhor que dou esperança para aquele que não tem mais esperança. Ainda que esteja cortada, ainda que os meus olhos e os teus olhos estejam sem vida, eu sou o Senhor, aleluia, que coloca expectativa naquele que ninguém coloca. Ei, eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo, para você iniciar este culto cheio de fé. Eu coloquei no grupo da igreja que hoje seria um culto de avivamento, um culto de fé, porque eu creio que, aleluia, que aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa acontece. Aonde Deus te coloca, porque Ele tem um propósito na sua vida. Oh, aleluia. Eu quero que você inicie este culto na presença desse Deus, crendo nesse versículo, crendo que ainda que todos olhem para você e não dê nada, que você não consiga ver, aleluia, um passo na sua frente, eu quero dizer para você que existe um Deus que tudo pode, um Deus que fortalece, um Deus que restaura, um Deus que renova, um Deus que batiza, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que deu a sua vida pela sua, um Deus que deu a tua vida pela da tua família. E hoje é noite de renovo com o Espírito Santo. Hoje é noite de um avivamento com esse Deus. Hoje é noite de sentir a presença. Eu quero melhorar isso. Hoje é noite de você carregar essa presença contigo. Hoje é noite de você se entregar no altar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Hoje é noite de você ceiar com o Senhor. Hoje é noite da tua família sentir a presença de Deus por causa de você que está aqui cultuando. Oh, aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, chegamos diante da tua presença para te pedir perdão, Senhor, neste momento. Pedir que o Senhor venha nos esvaziar, Senhor. Pedir que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não provém de ti, das nossas mentes, do nosso coração, do nosso consciente e do nosso subconsciente. Mas te pedir também, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nesta noite venha nos alcançar, que o Senhor nesta noite, Pai, venha estar, Pai, junto conosco, venha nos permitir sentir a tua presença, que nesta noite, Pai, a tua presença venha ser notória neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma a tua igreja que aqui está presente, toma aqueles que estão assistindo também, meu Pai, pela internet. Cuida daqueles ainda, Pai, que estão por vir, que ainda vão entrar por essas portas, porque eu profetizo que em nome de Jesus nenhuma barreira possa impedir os teus filhos de chegar para poder te adorar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma este culto nas tuas mãos. Cuida, Senhor, poderosamente do ministério de louvor. Cuida, Senhor, poderosamente do ministro. Usa teu filho de forma sobrenatural, tua filha, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos permita, Senhor. Ah, Pai, se porventura alguém chegou aqui dessa forma da tua palavra nesta noite, sentindo cortado, sentindo diminuído, vai sair daqui fortalecido na tua presença. Vai sair daqui cheio de esperança de novo. Vai sair daqui marchando na tua presença. Porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Senhor, muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir esse Deus? Você pode aplaudir Jesus? Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo o teu louvor. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Receba toda a honra.
Jesus.
amado Jesus, cheio de vida e de verdade. Oh, nosso amado Deus. Só tu és santo. Glória! Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome. Glorifica esse Deus. Pode glorificar. Pode glorificar. Povo que glorifica, amados. Povo que glorifica, o diabo não fica. Povo que glorifica a manifestação do Espírito Santo. A milagre de Deus. Deixa Deus operar na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Há o fogo de Deus nesse lugar. Há uma unção especial. Há algo de novo. Serecantarabachaias. Aleluias. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Abra sua Bíblia, amados. Nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 15 e 17. E também 1 Timóteo, capítulo 2, 14 a 16. Primeiro vamos ler 2 Coríntios 5. 15 a 17.
Natural. Repete comigo, a Bíblia é sobrenatural. Ou seja, não é natural. Amém? Amém ou não amém? Porque nós lemos esse texto. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? As coisas naturais são as coisas que você vê. As coisas sobrenaturais você não vê. Mas nós estávamos aqui numa manhã e de repente eu recebi uma visita aqui de uma irmã chamada Maria Helena. Ela ainda não era batizada, ela tinha mais de 80, quase 87, quase 90 anos. Ela ainda não era batizada, mas ela era crente. Ela cria, ela acreditava. E quando ela acreditava, Deus aparecia. Deus se manifesta aquele que Deus se manifesta aquele que crê. Se você crê, você vê a glória de Deus, ela não é visível a olhos nus. Amém, queridos? O sobrenatural é que tem que trazer a você a realidade de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra sobrenatural de Deus. Amém ou não amém, querido? Se vocês ficarem ligados, Deus vai falar com você, Deus vai se manifestar a você. Porque você tem a mente de Cristo. Maria Helena esteve aqui. De repente apareceu assim, e Deus falou comigo, já tinha falado comigo. Alguma coisa vai acontecer. Amados, foi um culto simples, mas a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus esteve presente. E ela trouxe um testemunho, amados. E foi batizada naquele dia que esteve aqui. Vocês lembram de Filipe quando saiu, ou seja, ele saiu de Samaria e foi levado até um homem que era rainha de Candace, trabalhava para a rainha de Candace, era o oficial de Candace, e que estava lendo o livro de Isaías, e de repente Filipe esteve com ele e falou com ele: você entende o que você lê? Amém, queridos? Vocês lembram desse texto? Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, isso mesmo. Então o que aconteceu, amados? Ali ele chegou e falou assim: não estou entendendo, você pode me explicar? E Filipe começou a explicar para ele. Aí ele leu o texto e Filipe falou assim, aí o oficial de Candace falou assim: de quem ele está falando? Aí ele falou assim: isso aí é Isaías 53, ele está falando de Jesus. Jesus que morreu e ressuscitou. E começou a explicar a palavra de Deus para ele, e quando de repente eles estavam andando, aquele homem sobrenaturalmente, quando ouviu a palavra, e quando ouviu a explicação de Filipe, ele falou assim: eu creio em Jesus Cristo. Ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. Mas ele creu. Recebe essa palavra de Deus, amado. Quando você crê, vem a manifestação. E quando ele falou isso, ele disse assim: o que me impede de ser batizado? Repete comigo: o que me impede de ser batizado? Aí ele falou assim: precisa de água. Aí ele falou assim: mas aqui tem água. E eles estavam passando por um lugar, um oásis, um lugar no meio do deserto, e tinha água. E ele desceu do cavalo. Nada impede. Se você crer, você será batizado. Amados, essa irmã de 87 anos chegou aqui, e eu fiquei olhando tudo, e ela contou um testemunho, amados, que Deus usa aquela irmã, né? Ela contou um testemunho que ela estava na casa dela, teve uma visão que o filho dela, que estava desempregado, teria que voltar ao trabalho que ele foi mandado embora há 20 anos atrás. Aí o Ricardo chegou para mim, isso eu tenho gravado por eles, tá?
ele chegou para mim e falou: não, mamãe, como? Eu já saí de lá há 20 anos. Mas vai, liga para lá. Ele ligou, e quando ele ligou, mandaram chamar ele. Impressionante, amados. A vaga estava aberta e era vaga para ele trabalhar. Ele entrou e hoje ele está trabalhando. Ele mora na Barra da Tijuca. A mãe, essa Maria Helena que esteve aqui, ela teve essa visão. O que eu quero dizer isso? Deus trouxe esse testemunho para mim, para você ver, quando você tem a mente em Cristo, a mente de Cristo, as coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Eu estudei química. Sabe por que eu estudei química? Porque eu queria ser cientista. Eu gostava de fazer experiências desde pequenininho. A minha, como diz assim, a minha vocação que eu descobri foi por causa disso. Eu gostava de fazer misturas, gostava de fazer coisas, mexer em coisas, em rádio, na época era rádio, em sistemas eletrônicos, gostava de mexer em fazer soluções, explosões. E aí aconteceu que eu fui estudar química. Por que eu queria estudar química? Porque eu queria conhecer mais aprofundado as coisas que a gente não entende quando são feitas. Quando você mistura dois, por exemplo, H2O, uma coisa tão simples, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para formar um líquido, mas ao mesmo tempo ele fica gasoso. E ao mesmo tempo ele fica também numa condição em temperatura diferente, ele se torna sólido. São coisas assim, dessa forma que eu ficava meio que, falei, como é que pode isso? Então eu gostava de misturar ácido sulfúrico com uma base para ver o que dava um sal e outras coisas mais, fazer equilíbrio de reações. Então eu estudei isso. Até que um dia, amados, Deus manifestou na minha vida. E eu descobri que a água, elas são 3 formas: sólido, líquido e gasoso. E eu conheci Deus Espírito, o Deus presente, e todos os 3 era H2O. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto em vapor, tanto em sólido como em líquido. Aí eu começo a ver que essa ciência, essa química, isso tudo me levava a algo sobrenatural. Então, para eu entender o sobrenatural de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo. Agora, quem é Cristo, amados? Cristo é Jesus. Não, Cristo não é Jesus. Cristo é Jesus ressurreto. Cristo significa Christos, o ungido de Deus. E ele abriu essa lacuna para quê? Para que você também seja um Christos, um ungido de Deus. Tem um celular tocando. Ungido de Deus. Por quê, amados? Porque quando você é ungido de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, diz o quê? Você pode fazer as mesmas coisas de Cristo e até mesmo maiores. Mas isso não depende só de você fazer uma força, você fazer uma coisa, não. É você se consagrar a esse Deus e deixar que esta mistura, aleluia, entrando na química, essa mistura, se você com o Espírito de Cristo, você tem a mente de Cristo, e Deus possa fazer através de você coisas sobrenaturais. Amados, quando eu descobri isso, eu fazia o quê? Eu ia para a rua. E quando eu via um mendigo na rua, eu falava, esse mendigo aqui está possesso de algum espírito, eu tenho que tirar o espírito dele. Cheguei a levar um mendigo para dentro de casa.
E ali nós expulsamos o demônio, demos banho nele, fizemos um monte de coisa. Depois levamos para a igreja, ficamos com ele na igreja. Ficou um mês. Um dia que nós deixamos ele, um dia, sumiu. Fomos procurar ele onde ele estava? Lá no Campo São Bento, onde nós pegamos ele. Mendigo do mesmo jeito que estava. Amém? Estão entendendo, amados? Como é que diz a Bíblia? O porco voltou para o seu chiqueiro, para a sua imundície. Por quê? Porque a mente dele não foi transformada na mente de Cristo. Agora, isso não acontece só com o mendigo. Isso não acontece só com uma pessoa. Isso acontece com qualquer pessoa que não quer se envolver com o Espírito de Deus. Que não quer se transformar numa nova criatura. Que tem reservas, que tem bloqueios, que tem medos. E aí o sobrenatural não pode agir através de você. Não precisa de idade. Uma vez aqui nessa igreja, amados, eu estava indo, foi no corredor ali, uma criança ficou possessa. Você lembra disso, né, amor? Uma criança. Eu não lembro da idade dela, que tinha 5, 6 anos, 7 anos, né? Eu falei, mas uma criança não é do reino de Deus? Como é que ela ficou possessa? Eu fui perguntar isso até para o bispo depois. A criança ficou possessa. Por que aquele anjo das trevas teve a audácia de manifestar numa criança? O sobrenatural de Deus, amados, ele deixa você em muitas situações que você não entende. Por causa de uma situação, por causa de um envolvimento da mãe, do pai, por causa de um cordão umbilical, por causa de uma genética, por causa de uma consagração no ventre, por causa de algo que foi ligado a você, você começa a ficar preso às coisas malignas. E muitas vezes impede que Deus possa agir na sua vida. Mas não foi fácil tirar aquela entidade, não. Sabe por que não é fácil tirar a entidade? Porque tinha uma raiz. Quando a pessoa tem raízes aprofundadas em coisas malignas, eu tenho que tirar a raiz. Eu tenho que ver onde foi essa ligação e se continua essa ligação, porque ele cobra, o diabo, ele é acusador. Esse é um dos títulos dele, amado. É uma das performances dele. Ele quer fazer com que a pessoa fique presa a ele para sempre. Por isso que ele cria vínculos, por isso que ele dá cortes no corpo, por isso que ele estanca o sangue, por isso que ele faz outras coisas, para que a pessoa fique presa a isso. Mas quando você coloca a mente em Cristo, você é nova criatura. Há coisas velhas se passaram. E o sobrenatural de Deus assume a sua identidade. Você já não tem somente uma identidade terrena, você tem uma identidade sobrenatural, uma identidade celestial. E aí Deus age através de você. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, e dentro do teu corpo tem o Espírito de Deus, tem a glória de Deus que se manifesta em você, e nunca vai deixar que as trevas possam assumir a sua vida, a não ser se você desprezar, se você se desfazer. Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer lá: não apagueis o Espírito de Deus, ou não entristeceis o Espírito de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito, ou não entristeceis. Não sei se eu estou trocando um dos dois. Ou seja, nós temos
a liberdade para dizer sim ou não. Nós temos o livre-arbítrio para escolher quem quer que habite na sua vida. Quem guia você? Romanos 8 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Teve uma pessoa que me perguntou, e aquele, eu falei, e aquele que não é guiado? Tire as suas conclusões. Como é que o Espírito de Deus pode guiar uma pessoa para se drogar? O Espírito de Deus não faz isso. Como é que o Espírito de Deus pode botar uma pessoa para se prostituir? Como é que o Espírito de Deus pode botar uma pessoa para roubar, para enganar, para mentir? Por isso que lá no final vão ser julgados todos aqueles que fazem coisas, que trabalham de forma errada, que vivem de forma errada, que as suas obras são más. Aí serão julgados. Por isso, amados, existe a igreja do Senhor. Por isso essas casas ficam abertas. E mesmo em época de pandemia, a voz de Deus não pode calar. Ninguém pode calar a voz de Deus. Pode calar a voz do pastor, mas a voz de Deus não cala. Vão surgir outras vozes, que são vozes da palavra de Deus, porque hão de passar todas as coisas. Mas Jesus disse, as minhas palavras, dá glória a Deus e uma salva de palmas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Por isso, nós buscamos não a ciência, não a ciência. Olha que eu gostava muito da ciência. Eu ficava maravilhado até com as explosões no laboratório. Quando fazia certas misturas, alguém botava um ácido, misturava com água, vai explodir, porque uma reação exotérmica vai explodir, vai sair, vai explodir. E acontecia isso no laboratório. Como era bom fazer uma pipetação para você colocar um líquido e ver a cor mudar, transformar dois produtos numa um detergente, fazer alguma coisa diferente. Como ele também, eu trabalhei para analisar aqueles produtos lácteos da carne e descobri, infelizmente, presta bem atenção, que dentro da carne vermelhinha se colocava muito nitrito. E também muitas vezes o pescado que vende fresco e tal, levava formol. Pastor, isso tudo é. Já peguei lata de sardinha que estava dentro de um óleo, né, que fica ali, tem que ficar dentro de um óleo com uma determinada acidez, estava com acidez maior e estragou. Tudo era química, mistura. Então, por isso que o Salmo número 1 diz o quê? Para que você não ande no conselho dos... Quem que é ímpio, amados? Hoje perguntaram na escola dominical, o ímpio é a mesma coisa que gentio? Não, o ímpio é o que pratica a impiedade. É aquele que não é piedoso, aquele que pensa somente em si. E essa palavra que nós lemos aqui, amados, quando você recebe a mente de Cristo, você começa a mudar a sua forma de pensar. Você já não é uma pessoa egoísta. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. A gente começa a se preocupar hoje na escola dominical, nós começamos a falar sobre esse aspecto que nós temos que nos preocupar com o nosso semelhante. Nós somos um só corpo, uma só carne.
Jesus Cristo diz que todos nós somos um só. Quando ele fez a oração sacerdotal, lá está escrito em Evangelho de João, capítulo 17, nós somos um corpo. Por que que hoje nós vamos tomar a ceia, amados? Por que que o pão está partido? Porque um pedacinho do pão representa você, outro pedacinho você, outro pedacinho eu, e todos nós formamos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então já muda a configuração. É bom falar essa palavra agora, essa configuração, porque é um termo mais atual. A gente somos configurados diferentes, nós somos formados diferentes, nós somos transformados pelo poder que há em Deus. Quando Nicodemos chegou diante de Jesus, perguntou para Jesus: Jesus, eu vejo que as coisas que você faz não são provenientes do natural. Estou mudando um pouco o texto aqui. Ou seja, não são coisas naturais. As coisas que você faz vêm proveniente do sobrenatural de Deus. Como é que eu faço para também pertencer ao reino de Deus? E o que Jesus respondeu? É necessário nascer. Repete, nascer. Repete, nascer da água, nascer da água e do, então vamos lá, todo mundo, nascer de novo da água e do Espírito, vamos lá, nasce. Amém, amados. Por que que você tem que nascer de novo e por que que você tem que ser batizado? Você se batiza na areia, se batiza na pedra ou se batiza na água? Nascer de novo significa que a água da palavra de Deus, que é representada por uma quantidade de água que não me interessa, mas é uma água que faz com que você ali seja representado, que aquela água representa a palavra de Deus que transformou a sua vida. Transformou pela palavra e pelo Espírito. Por isso que vocês são batizados. Pergunto a vocês: por que que o mundo de Noé, na época de Noé, acabou em água? Porque a água é o solvente universal. Que é o mesmo, é solvente, ela dissolve tudo, é o melhor solvente que tem a água. Ela purifica, ela representa a pureza, ela representa a palavra, e o mundo estava em pecado, e ali, quando Deus derrama aquela chuva, foi para limpar toda a imundície da terra, para ficar somente aqueles que são justos, aqueles que têm o Espírito, aqueles que foram transformados, aqueles que creem que Deus pode mandar água dos céus e inundar tudo isso aqui. Pergunto a vocês, amados, vocês estão vendo alguma coisa parecida de inundação? Então toma cuidado, porque está perto do fim. Está perto do fim, estamos perto do fim. Então, amados, levante a mão para Deus e aceite esse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abra o seu coração, deixa Ele mover a sua vida. A ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Infelizmente, amados, a nossa cruz está vazia, graças a Deus aqui. Antigamente não se botava nem cruz no púlpito, porque achava que era idolatria. Depois, com um pouquinho de raciocínio, essa cruz não é idolatria, essa cruz é uma comunicação. Repete comigo, comunicação, que Jesus não está mais nela. Amém? A carne, você não vê Jesus mais como via antes. Amém, querido? Está entendendo? Ele não está mais na cruz. Ele
Ele vão participar do culto, ele ressuscitou. Ele não está mais presente ali. Ali é uma comunicação para você saber e entender que Ele está no meio de nós, mas Ele não está mais como carne. Não é segundo a carne que você vê Jesus, você vê de forma diferente. Você vê pelo óculos que Ele colocou em você, um óculos que está dentro de você, um óculos que representa o Espírito de Deus, que é o selo para a salvação de todos nós. Aleluia. Deus não quer que nós nos prendemos ao natural. Deus quer levar você ao sobrenatural. Amados, como é empolgante o sobrenatural. O sobrenatural é algo que desponta na minha vida. Quantas coisas sobrenaturais eu já vi. Uma vez, eu vou contar uma aqui, só que estava num culto lá em Várzea das Moças. De repente eu repreendi uma entidade que estava numa pessoa lá na porta. Minhas filhas estavam nesse culto. A entidade levou ele voando por cima da cabeça das pessoas e caiu aqui na frente. Pastor, eu não acredito não. Deus pode fazer você acreditar se você crer. Voou, as minhas filhas não queriam mais ir. Ficaram com medo do rapaz. Depois nós expulsamos ali aquela entidade. Cuidamos daquele garoto. E não passou aqui um ano. Ele foi à minha procura, dizendo que ele também estava trabalhando na libertação de uma pessoa, a qual também teve uma entidade que jogou a pessoa no chão. Ele ficou empolgado. Ele falou, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Como é que pode ser essas coisas? Eu quero que você abra a sua Bíblia, amados, em Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Talvez a minha versão seja diferente da sua. Eu vou ler na revista atualizada. Cadê Tiago? Ele botava, não ia botar aqui? É bom quando botar aqui, agora se puder botar aqui, né? Lucas 10, 17, diz o seguinte, todos acharam? Amém? Era bom, aqui ó, que isso hein, que rapidez hein, KJA eu não conheço essa versão, mas vamos ver. Vamos ler aqui, amados, todo mundo aqui, depois eu vou ler na minha versão. Então, 2 discípulos retornaram muito felizes e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A minha versão tem uma coisa assim mais... Então regressaram os 70 possuídos de alegria. O que é possuído de alegria? Pastor, Jesus, olha só o que é que aconteceu. Calma, Jesus, assim, calma. Eu estava lá. Né? Francisco agora vai ser meu parceiro. Francisco estava lá comigo. Né? Aí, peraí, eu estou chegando. Não, Jesus, deixa eu te contar. Possuído de alegria. Mas deixa eu falar o que aconteceu. Peraí, Jesus, deixa eu falar, Jesus. E chegaram lá e falaram assim, Jesus, olha só, a gente estava lá e de repente nós chegamos em nome de Jesus e os demônios que estavam lá saíram das pessoas, as pessoas começaram a nos abraçar e se alegrar com a gente. Possuídos de alegria. Possuídos de alegria. Os demônios se submetem pelo teu nome. Já tiraram o J. Carrado aqui. Amados, isso é fundamental. Aqui fala felizes. Até os demônios se submetem ao nome de Jesus. O que significa isso? Sabe o que significa isso? Jesus deu autoridade. Repete, autoridade.
a todos aqueles que o seguirem. Amém? Você está seguindo Jesus? Amados, como é coisa maravilhosa. Vocês já viram pessoas doentes? Doentes, caindo, chorando, gritando, ai, que dor aqui. E você fazer assim, ó, peraí, tem um negócio aqui. Você puxa assim, aqui, ó, tirei. Ué, não estou sentindo mais nada. Já viram isso, amados? Levanta a sua mão. Levanta as suas mãos. Senhor meu Deus, fala assim, Senhor meu Deus, unge as minhas mãos para operar os seus milagres. Os seus milagres. Dê uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus, aleluia! Agora o mais importante, amados, é que você pode julgar as pessoas, você não pode ser julgado. Porque quem pode te julgar? Né? Então aqui, amados, um texto que traz para você uma realidade de ter a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, você não está na carne, você está em espírito. Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. Amém, queridos? Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmo. Eu não posso viver mais para mim mesmo. Eu vivo para Deus, eu vivo para Jesus. Porque Ele morreu, Ele comprou com o sangue dEle a minha vida. Este sangue que representa, que está nesse copinho aqui. Pastor, isso não é sangue. Amados, quando a gente fala representa, significa, amados, que esse representa o sangue de Jesus. E aqui, amados, para encerrar a nossa ministração, eu quero ler no final aqui do versículo 17, do capítulo 5. E agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, já não existem mais. As acusações contra a sua vida, você é uma nova criatura. Deus é contigo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero ministrar na sua vida, amados. Coloque sua vida diante do Senhor. Eu vou pedir até aos obreiros, né, que fiquem a postos. Eu quero intercessão nos corredores. Eu quero oração pelas vidas. Apesar que já colocamos já algumas coisas, algumas palavras proféticas sobre você. Nesse momento que estivermos adorando a Deus, eu quero os intercessores orando por vocês. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! Um nome.
estava no homem. Amém? Quando o espírito do mundo sai do homem, significa que ele estava no homem. Esse espírito do mundo estava no homem. Quando ele sai do homem, anda por um lugar e sai procurando repouso. Não achando, ele diz: voltarei para a minha casa. Para onde? Para o homem novamente, para o mesmo homem. De onde sair? Se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele vai habitar de novo ali. Quando nós tiramos algo de ruim de dentro de você, o Espírito de Deus vai entrar. A não ser se você não quer tirar. Ninguém pode obrigar. Alguma coisa que coloca medo dentro de você. Alguma coisa que tenta impedir você de ser abençoado, de ser feliz, de ser livre. Hoje Deus te chamou para te libertar. Aleluia. Ele vai te libertar. Eu não sei, eu não conheço você, eu não sei onde você entrou, o que você fez. Mas eu quero que em nome de Jesus os obreiros estejam em oração a Deus. Orando pelas pessoas que estão em coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Aonde vencer, Vai orar, o vento rompeste, a tumba vazia agora.
passados, que muitas vezes trouxe maldição para a sua vida, mas foi quebrada. É nova criatura, você quanto mais de novo tem a mente de Cristo. Recebe o nome de Jesus, irmãos, então essa graça, recebe essa transformação, recebe a mente De Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Nesse momento nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Se você está preparado, se você é batizado, se você está em comunhão com a tua igreja, né? Se você crê, nesse momento você vai estar se separando. Você vai colocar sua vida diante de Deus agora. Não é um pastor que está aqui, é Jesus que está aqui. Aquilo que você não vê. A palavra de Deus diz que aquilo que você não vê é eterno, sabia? Aquilo que você crê, você não vê. Recebe em nome de Jesus essa palavra. E peça perdão dos seus pecados. Você está em comunhão com Cristo. Se você fez alguma coisa errada com seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu neto, se você falou alguma palavra, se você tem mágoa, ressentimento, é o momento de jogar fora agora. Em nome de Jesus. Depois a gente vai amassar o copinho. Tudo isso vai sair no copinho que você vai amassar depois que você tomar ceia. Mas somente aquilo que você parou de fazer e não vai fazer mais. Se arrepende dos seus pecados. Repete comigo assim. Você que vai tomar a ceia. Cadê as crianças, hein? As crianças têm que tomar ceia também. Não tomam ceia? Amém, Jesus. Repete comigo assim. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados por todo tipo de pensamento. Pensamento impuro, pensamento de vingança, todo tipo de pensamento que está em desacordo. A tua palavra. Me perdoa, Senhor. Me perdoa também, Senhor, por todas as palavras que proferi, que não foram do teu agrado. Da mesma forma, todas as atitudes, olhares que eu tive, me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agora eu consagro esses elementos da ceia. O pão representa o teu corpo, Senhor. A partir de agora, esse pão somente serve para cear. Só recebe, a pessoa que comer do pão estará comendo aquilo que representa o corpo de Cristo. E o suco de uvas representa o sangue de Jesus. É uma renovação da aliança, do sacrifício de Jesus na cruz. Todo aquele que comer e beber, come e bebe em memória de mim, diz a Jesus. Então vamos tomar a ceia. Você pega o pão, pega o cálice e volta para o seu lugar e vamos cear juntos. Amém? Foi no Getsemane que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Amor,
está aqui além. Você que pegou a uva, quem não é batizado, não foi aqui, porque Jesus diz na sua palavra, se você não está pronto para cear, de modo nenhum eu vou excluir você. Por isso que nós vamos a uva, não pertence a ceia, mas a uva representa o fruto da videira verdadeira. Jesus é a videira. Então a gente faz isso para você comer uma uva e você se sentir, eu não sou excluído, eu sou Deus, eu estou buscando este momento para você voltar a ter comunhão através da ceia. E você que está em casa, em nome de Jesus, nesse momento, você que está em casa também, Prepara o seu copo, o suco de uvas, seu pãozinho. E nós vamos estar aqui, com esse pedaço de pão que está aí com você. nós vamos comer esse pão estará misturando as enzimas digestivas, elas vão fazer com que esse pão se transforme em cadeias de proteínas, né, em glicose, essas cadeias vão para o teu sangue, porque por isso que a aliança de Deus é uma aliança também com você aqui na terra. Você é corpo de Cristo, por isso que você come do pão. Amém, queridos? Está entendendo? Por isso que Jesus lá chegou e pegou o pão, porque você hoje representa o corpo de Cristo aqui na terra. Então, tudo junto, você que está em casa, você que está aqui, comamos do pão em nome de Jesus. Eu fico pensando no procedimento, mas o estômago que Deus fez em você, todos os órgãos, né, desse aparelho digestivo, fazem com que esse pão se transforme e vá para o teu sangue. É uma coisa maravilhosa, só o Senhor sabe fazer. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Jesus quer que você ceia com Ele. Jesus quer ser um só contigo. Amém, queridos? Então esse pão representa o corpo de Cristo. Já está com você. Amém? Da mesma forma como você come o pão, você também tem um cálice do suco de uvas. O suco de uvas representa o sangue de Jesus. Neste momento agora, vamos nos concentrar neste momento da ceia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada partícula desse suco de uvas. Mas você imaginou que representa o sangue de Jesus? Derramado na cruz do Calvário por sua vida. Sangue é vida. Sangue leva o oxigênio para cada órgão. Quem não tiver o sangue correndo em algum órgão do seu corpo, ele não tem vida. Portanto, nesse momento, amados, bebamos do cálice do Senhor. Você que está em casa, você que está aqui. Aquilo que representa o sangue de Jesus. O suco de uvas. Bebamos juntos. Agora você que bebeu, sabe que aqui ficou aquilo que não presta. Amassa, joga fora em nome de Jesus. Todos os seus pecados que você jogou fora, através da sua boca, você desligou de você. Você é nova criatura, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, amém. Pode se assentar um minutinho. Amém? É a oferta agora. Amém. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Traga o melhor para Deus. Deus tem o melhor para você.
Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, rendemos graças a Ti, orando em favor dos dízimos e das ofertas da Tua casa, Pai. Pai querido, Pai santo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Pai. Que possa aceitar com alegria, Pai. Aquele que também não pôde, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai. Abra o entendimento daqueles que ainda não têm. Que o Senhor faça multiplicar os celeiros dos teus filhos, que nunca venha faltar o pão de cada dia, nem os valores, Pai, necessários para arcar com as despesas de cada um. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Nesse momento, Pai, para apresentar os pedidos da nossa igreja nas Tuas mãos. Pai, queremos no ato profético, no ato de fé, Senhor, aqui no altar. Aprendemos, Senhor, que o Teu altar ele não toma, mas ele devolve. O Teu altar multiplica, o Teu altar cura, o Teu altar liberta, o Teu altar restaura, o Teu altar conforta onde não tem. Certeza, Senhor, que nós estamos aqui clamando a Ti. Espírito Santo de Deus, visita, Pai. Visita as pessoas dos nossos ministérios. Visita, Senhor, as pessoas dessa cidade. Visita cada esquina, cada praça desse lugar. Começa a visitar os hospitais, Pai, os leitos, Senhor. Entra com mãos fortes e poderosas, Senhor. Faz tudo aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Toca só onde o Senhor pode tocar, onde o homem não pode tocar, Senhor. Ah, Pai, que nós venhamos ter resposta da Tua parte. Que nós venhamos ter resposta, Senhor, para as pessoas da nossa igreja, as pessoas que estão assistindo o culto pela internet, que também possam ter sido alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, profetizamos o milagre, profetizamos a cura, profetizamos, Pai, a libertação, profetizamos a restauração, profetizamos a união no casamento, profetizamos a porta do emprego aberta, profetizamos a causa da justiça, profetizamos porque nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus que cura, em nome de Jesus. Por Teu agir, por todo o Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Queria chamar o Fernando, Eduardo, Tadeu. Alexandre. A gente quer só comunicar aqui sobre o retiro. Quem vai falar primeiro aqui é o Tadeu, eu acho. É isso? A Ana falou comigo que é o Tadeu. Sobre a questão do retiro, sobre a questão do como é que nós estamos para fechar o retiro. Quem vai falar? A paz, irmãos. Nós estamos aí nos aproximando, né, do retiro. E o último dia é semana que vem, né, irmã? Dia 10. Mas só que tem um probleminha, irmãos. A gente precisa, né, arrecadar o mais rápido possível, né, para a gente manter o sítio, né, e o ônibus. Porque até o momento a gente tem pouca arrecadação. A verdade é essa. Então aqueles irmãos que ficaram aí de colaborar, de dar a sua parte,
e de ver se vai ou não vai, o tempo de decidir tem que ser o mais rápido possível, até mesmo para a gente poder ficar sabendo quantas pessoas nós temos para poder agilizar. Dormitório, comida. Então, eu acho que o valor que é para você ficar 3 dias num local, entendeu? Com alimentação, tudo direitinho, eu acho que não é caro. E outra coisa, a gente vai lá buscar a presença de Deus, o mais importante é isso, entendeu? Então, aqueles irmãos que puderem ajudar, nos ajudar aqui, porque a gente tem compromissos, por exemplo, a gente não pode alugar o ônibus porque a gente só tem uma parte, a gente não pode alugar o sítio porque também a gente só tem uma parte. Então, a gente fica em impasse. E o que acontece com isso? Outras coisas, já houve aumento do combustível. Quer dizer, o ônibus que era um valor, já aumentou. Porque a empresa, no máximo, é 10 dias que ela fica. Então, o que acontece? Cada período que passa de 10 dias, a empresa, se aumentar qualquer coisa, a empresa aumenta o valor do ônibus também. Então, se nós não acertarmos, isso se torna difícil para nós. Até o dia 10. Entendeu? A gente precisa realmente... quem se comprometeu aqui de ir? Quem? Amém. Irmãos, eu sou muito franco, por isso que acho que me botam para falar. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês realmente irão? Eu conto com toda a igreja, entendeu, irmãos? Mas é aquele negócio. Então vamos ver, vamos nos esforçar. Eu sei que cada pessoa recebe dia 10, né, dependendo do mês, cada um recebe dentro daquele percentual do mês, dia 5, dia 10. Então eu acho que o momento é agora. Se você realmente firmou o seu compromisso, nos ajude, por favor, porque, na verdade, todos nós que estamos aqui na frente, e o pastor, estamos de mãos atadas. Porque nós não podemos resolver nada, porque a gente só tem uma parte do dinheiro. Aí vamos supor, a gente dá para o sítio, o que vai acontecer? Fica faltando uma parte do sítio, ainda vai ficar faltando o ônibus. Se a gente coloca para o ônibus, não paga o sítio. Olha o impasse nosso. E isso sem contar os alimentos que tem que ser comprado. Né? Eu acho que é bom a gente rever isso e até o dia 10 a gente poder acertar isso aí, poder ajudar realmente aí para a gente desatar esse nó que está aí. Entendeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que esse grupo aqui está buscando o melhor para que você, nesses 3 dias, você saia de lá avivado de outra forma. Nós entramos num propósito de jejum, né, pastor? Que nós vamos jejuar até o dia de lá. Cada um que está aqui está num dia específico. E nós estamos buscando algo de Deus para você. O pastor está preparando a palavra. Cada palavra que vai vir para você vai ser impactante, porque é uma palavra que vem direto de Deus para nós. Cada louvor, cada coisa está sendo tratada com carinho, com direto de Deus para mudar a nossa vida. Mas é uma palavra que eu aprendi. O que marca o avivamento não é somente a presença, é a resposta que eu dou à presença do Espírito Santo na minha vida. E essa resposta você vai dar nesses 3 dias e vai voltar de lá mudado, em nome de Jesus. Olha só, esse grupo, Marcos, também tem que falar uma coisa. A gente está se reunindo lá, aí a gente fica, quantas pessoas do ônibus? São 46. E está faltando, mas se esse não pagou, como é que a gente vai pagar? O ônibus aumentou. E a gente fica ali lutando para poder... discutindo, não, então a gente vai fazer dessa forma, não, vamos fazer daquela, e a gente discute uma forma do dinheiro, como é que a gente vai arrecadar o dinheiro, vamos pagar com PAT, né, PAT, Mumbuca, com cartão, o que você quiser poder pagar, e a gente está tentando facilitar ao máximo, porque a gente sabe que vai ser um avivamento, e só o nosso encontro está sendo um avivamento, está sendo uma bênção. Então a gente está vendo assim que a pessoa chega e fala assim, não, eu acho que tem que ser assim, assim, de repente a pessoa, eu aceito que seja assado. Ou seja, a coisa está tão bacana que a pessoa não está, eu não tenho a verdade, ela surge de repente. Está muito bom a nossa reunião, já é um prenúncio do que vai acontecer lá no retiro.
né? Até churrasco teve um dia, eu não sei como é que foi, apareceu carne lá. Não, foi uma bênção, amados. Não é um churrasco, estou falando, a nossa reunião está sendo uma unidade de espiritual muito abençoada. E nós temos certeza que vocês vão receber isto, sim. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Queridos, não esqueça, no valor está incluído o ônibus. É 120 mais 70 do ônibus. Amém? Porque muitos estão dando só a metade dos 120, mas não esqueça que tem que dar também a parte do ônibus. R$ 70. O ônibus vai pegar aqui na frente, vai te levar e vai te trazer de volta no domingo aqui na frente da igreja. Amém? E quanto à oração, nós estamos fazendo o propósito, mas eu quero convocar toda a igreja para que você esteja orando, jejuando, se você puder jejuar, para que você que vai e para que você não vai, quem sabe até lá você decida ir e Jesus vai dar o seu lugarzinho lá, porque Deus trabalha segundo o nosso coração. Amém? Jejua também, para que a nossa igreja volte de lá avivada, cheia do Espírito Santo, para que essa igreja venha a explodir, ganhando vidas para Jesus. Hein? É outra coisa, amados. Se você puder adiantar R$ 35, não é isso? Então, nós tínhamos uma congregação em Piratininga que já se tornou igreja, né? E nós resolvemos convidar eles, né? Porque foram filha nossa, entendeu? A gente não pode largar a filha, abandonar, apesar que já emancipou, já está com maior idade. A filha está lá em Piratininga e tem uma pastora lá já. Então nós convidamos eles também. E vão 8 pessoas lá da congregação de Piratininga. Amém? Então vocês vão ter gente de fora, gente de lá. E essas 8 pessoas já pagaram. Já pagaram e já pagaram o ônibus. Então, amados, nós temos que acertar o ônibus esta semana, senão a gente perde. Por quê? 21 de abril é feriado. Então, nós temos que acertar, porque ele já falou comigo, ó, tem procura de ônibus. E esse valor que nós encontramos, amados, o valor é 5.000, 4.500, nós encontramos um valor mais barato, né? 3.380. Então, por favor, façam, ajudem, para que nós possamos fechar com o ônibus essa semana. 10 de março, quem não pagou, biribiu. Não sei nem o que é isso. Ó, acabou. Não vamos fechar com quem tiver. Não temos como fazer isso. Tá bom, queridos? Bem lembrado. Só uma coisa, domingo no dia que nós voltarmos, o retiro não acaba lá. Vocês vão levar uma roupinha bonitinha, vão se arrumar e vão vir direto para o culto aqui. Porque o retiro vai acabar aqui. Repete, aqui. Como assim que o retiro vai acabar aqui? Nós convidamos um preletor especial para estar ministrando a palavra de Deus aqui no domingo à noite, que é o nosso SD, o superintendente do distrito, o Marco Antônio, né? Quer conhecer ele, você liga aí na como é que é? Rádio F3, como é que é? 93 FM. Está sempre num debate lá com o pastor Marco Antônio, vai estar aqui conosco, ministrando a palavra de Deus no domingo, dia 23. Então você vai chegar aqui que vai encerrar o retiro. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí pra gente. E vai orar, né? Vamos orar, tá? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo! Amém. Agora nós vamos encerrar com as crianças. Sempre fazemos isso, né? Cadê as crianças? Isso. É só você?
TIM Ultra Fibra é a banda larga da TIM que deixa sua casa muito mais ultra, porque tem muita velocidade. Chegou um aqui, ó. Aí. Mais alguém? esqueça, amados, de acertar com a Fernanda, com o Eduardo, com a Ana, a Espírito Retido, para a gente poder estar. Em nome de Jesus, cumprindo essa meta, essa vai ser uma bênção de Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Esta casa é casa de milagres. Eu creio, Senhor Deus, no poder de Deus, na ação do teu Espírito. Leva-nos em paz para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz. E tenha uma semana abençoada, fortalecida, vitoriosa. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.